Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira, dia 29 de março de 2025. Vencer não é importante, é a única coisa que conta. Esse é o Finestra Bianconeira, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Se você não conhece o canal, inscreva-se, ativa o nosso sino, espalhe para os amigos que tem sim um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Olha o nosso sino. E, logicamente, você vai ficar por dentro dos próximos vídeos e de informações exclusivas de bastidores, as verdadeiras notícias que envolvem a Juventus e não os famosos caça-cliques. Não, esse aqui não é um canal com a intenção de ganhar dinheiro ou de ficar famosinho ou a intenção de ser um influenciador. Não, enganados, negativo. Aqui o papo é entre eu e você que gosta da Juventus, você que simpatiza ou você que gosta do futebol italiano. Aliás, por falar nisso, muito obrigado a todos os participantes do último sorteio, porque foram respostas, foram declarações muito criativas e é legal a maioria aí falando como começou a gostar da Juventus e acompanhar a Juventus. Um abraço para o Joquezinho. Alô, Joquezinho, eu sei que você comenta toda vez aí, você é o grande vencedor, entre em contato até sexta-feira, você venceu e a Juventus venceu hoje, tá bom? Por 1-0, o gol do Novo Del Piero, não, gol do Yildiz. Vamos dar moral pro garoto e eu queria falar o seguinte para vocês, curiosidade, pitadinha histórica, foi numa partida contra o Gênova, em maio de 83, né? Eu ainda simpatizava com a Juventus, só foi em agosto, setembro que eu me declarei torcedor, mas foi justamente contra o Gênova, numa partida no estádio Comunale de Turim, né, o antigo estádio municipal da cidade, que o Torino e a Juventus dividiam o estádio. Foi justamente contra o Gênova a última partida do goleiro Dino Zoff e do Roberto Bettega. O Dino Zoff, que foi campeão do mundo com a Itália, e o Roberto Bettega, que fez parte da diretoria nos anos 2000, junto com o Giraldo e com o Moggi. Aliás, abre parênteses, vai ter um vídeo aí segunda ou terça-feira para falar do resultado aí da corte italiana, a corte federal, cassaram, ficou claro que o título de 2006 foi legítimo. Eu vou fazer um vídeo, mas não vai ser um vídeo longo não, é para esfregar na cara de muita gente cretina, fecha aspas. O Bettega e o Zoff, portanto, se despediram da Juventus diante da sua torcida nesse estádio contra o Gênova, né? Foi a última partida deles diante da torcida, né? Jogando em casa, tá bom? O Zoff, lamentavelmente, a última partida foi a final da Champions. Vamos deixar de lado esse assunto chato de Champions e vamos falar do seguinte, presença ilustre do papai Elkan. Ontem na live eu comentei que parece, eu não preciso ver isso se procede, mas parece que vai ter uma recapitalização, ele não ia fazer, e de repente parece que ele vai fazer uma recapitalização aí no time na Società, né? Na instituição Juventus. O fato é que o Elkan hoje estava no estádio, então talvez ele queira ver com seus próprios olhos como que a torcida ia recebê-lo e receber o novo treinador, o Igor Tudor, né? Os torcedores da Juventus que foram ali até o J-Hotel. Aliás, se você for sócio do fã-clube, nós somos do fã-clube oficial, você pode até passar uma noite no J-Hotel. Olha que bacana. Já pensou você tá lá no J-Hotel, nos corredores você encontra o Tudor? Meu Deus. Enfim, eu tô empolgado, rapaziada. Eu tô empolgado porque quando a Juventus ganha, tudo melhora. O dia melhora, a semana melhora, você come com mais fome. Enfim, tudo. Literalmente tudo melhora. Aí eu comecei o vídeo falando que, independente da presença do John Elkann, a presença que eu vi mesmo em campo, no estádio, foi a Juventus, que durante 90 minutos jogou futebol, combateu. Atenção, não jogou um futebol bonito. Quando eu digo jogou o futebol, é que o time não jogou só 10, 15, 20 minutos e depois parou, ficou andando em campo. O time combateu, o time correu até o último minuto do acréscimo. Isso eu gostei. Falando da primeira frase, né, que vencer não é importante, a única coisa que conta, hoje, meus amigos, hoje eu não vou aqui
fazer nenhum tipo de crítica, nem ao Tudor, nem aos jogadores. Por quê? Primeiro porque pela primeira vez na temporada a Juventus joga com uma defesa a 3. E isso requer um entrosamento, isso mexe na estrutura de jogo do time, e acho que por isso, e não só por isso, mas hoje foi o retorno do Veiga. O Veiga foi um dos piores em campo, o zagueiro, né? Mas isso se justifica. Primeiro porque ele estava sem ritmo, estava parado, e claro, essa estrutura com 3 zagueiros é a primeira vez na temporada, isso requer um entrosamento. Mas o que eu vi hoje, o futebol não foi um primor, né? Taticamente ainda não dá para falar, né? Aliás, o Tudor falou que é uma incógnita, ele falou ontem isso, é uma incógnita a parte física do time. Ou seja, ok, hoje eu não queria jogar bonito hoje, jogar espetáculo hoje, o que eu queria ver era a postura dos jogadores, e todos eles, todos sem exceção, correram. Aí, jogar bem é outra história. A Juventus não fez uma partida boa, não fez uma partida de encher os olhos, mas houve o quê? Houve determinação. Quantas vezes a gente cobrou um time que corresse em campo e não correu? Imagine se tivesse corrido em partidas contra adversários do mesmo nível do Gênova e que a gente deixou pontos pelo caminho. Às vezes basta um pouco de vontade contra adversários menores. Vontade só não ganha, mas dependendo do nível do adversário, pode ajudar e ajudar muito. E a gente deixou muitos pontos pelo caminho justamente pela falta de correr, de determinação de alguns jogadores durante a temporada. Hoje não, hoje o time correu bastante, o Vlahovic hoje foi muito mal, mas eu não estou, quando eu falo mal, eu não estou criticando ele, né? Acho que muita gente foi mal hoje, né? E o Vlahovic foi um desses. Por quê? Fazia tempo que o Vlahovic não começava de titular, mais de um mês. Ritmo de jogo. Fazia muito tempo. Assim como fazia muito tempo que a Juventus não vencia uma partida. A última, se eu não estiver enganado, foi na segunda-feira de Carnaval, quando vocês tiveram aqui no canal a presença do Tutankhamon, do Thuram. E o último empate, se eu não estiver enganado, foi contra a Atalanta em Bérgamo. Não sei, tá? Me ajudem aí, se eu não estiver enganado. Então hoje eu vi um time com a disposição e a vontade de um time que quer brigar. A gente sofreu riscos. O melhor em campo hoje, eu vou colocar 2, tá? 2. O Gatti, porque quando estava 0-0, salvou lá um vacilo do Veiga, e o Gatti salvou. Ele correu atrás, recuperou a bola e salvou ali. Ali provavelmente ia sair o gol dos caras. Então o Gatti, que eu respeito quem acha ele um jogador ruim, foi um dos melhores em campo. Mas melhor do que o Gatti foi o Yildiz, que fez um golaço. Atenção, é o Gênova, tá? Mas não importa. Ele podia ser um gol de bico, não tem problema. Hoje o que importa era vencer. Depois vai ter uma semana para treinar, vai ter entrosamento, vai começar a repetir o time. Achei estranho, ele manteve o Kalulu o tempo todo. Não, o Kalulu não entrou hoje. O Kalulu hoje parecia o Vlahovic da época do Mota, ficou o tempo todo no banco. Mas talvez até para dar mais fome pro Kalulu. Pode ser. Então hoje não tenho nenhuma crítica a nenhum jogador, nem aqueles que foram mal, tá? Porque é o primeiro esquema com defesa 3. E o Yildiz, que resolveu o jogo, foi um golaço. Se ele colocar na cabeça que ele é só o Yildiz e que ele pode jogar um futebol promissor, ele vai ser útil para a Juventus e vai ser bom para a carreira dele, tá bom? Que golaço do Yildiz, estou muito feliz. Olha, rimou. Estou feliz com o golaço do Yildiz. E aí, meus amigos, é o seguinte, vamos esperar a rodada. O importante é que o Juventus tem aí 8 finais pela frente e vamos aí, com essa vontade, a gente pode conseguir esse 4º lugar. Vocês prestaram atenção que no gol do Yildiz, no início, no princípio da jogada, ela começou com o Tudor? Pois é. Repôs a bola em jogo rapidamente, o Tudor, ou seja, foi bonito o que eu vi hoje, tá? O juiz é um capítulo à parte, né? Não sei qual critério que ele usa para dar cartão amarelo, inclusive, falando nisso, o nosso treinador
levantou um pouco lá a voz e recebeu o cartão amarelo. Enquanto isso, o Simone Inzaghi joga de tercino, entra no campo e ninguém faz nada, né? Mas, enfim, depois nós é que somos os favorecidos pela arbitragem, né? Bando de canalhas. Enfim, acho que é isso. Ponto final no Finestra de hoje. O importante é ressaltar para vocês o seguinte: hoje, falando do jogo de hoje, o que importava era vencer, jogando bonito, jogando feio. É o primeiro jogo do novo técnico, é o primeiro desafio do Tudor em casa, primeira maneira nesse esquema. Jogadores que estão mal fisicamente, isso também tem a ver com o staff do Mota. Então hoje, cambaleando, empurrando com a barriga, hoje o importante era vencer e a gente venceu. Agora vamos ter tempo para o time treinar, enfim, tudo que eu falei há poucos minutos atrás. Então hoje sem corneta, quem quiser cornetar está liberado, é democrático o canal, mas eu penso dessa forma, é um voto de confiança e pelo menos se a Juventus não convenceu, venceu, mas não convenceu, pelo menos ela venceu com vontade de vencer. E isso para mim faz bem na alma de um torcedor bianconero, tá bom? É o que eu penso sobre isso. Vamos ter vídeo amanhã? Não sei, se tiver alguma novidade sim, mas fiquem ligados porque durante a semana, com certeza, tem um vídeo para falar da sentença final de ontem, do que aconteceu em 2005, né? Mais do que provado que nenhuma partida foi manipulada, né? O que a gente já sabia, enfim. E vamos falar também de alguma situação envolvendo o mercado, porque o mercado pode ser um se a Juventus classificar e pode ser outro. E quais são os nomes dos jogadores? Porque atenção, vai sair um monte de situação por aí, de treinador, de jogador, não acreditem em nada, tá? Esperem o Finestra ou acreditem só no Fabrício Romano, esse pessoal aí que tem um pouco mais de crédito. Mas não fiquem se descabelando com qualquer notícia, seja boa ou ruim, que vocês veem aí em qualquer portal, tá bom? Ponto final no vídeo de hoje. Eu estou animado, eu estou feliz com o gol do Yudiz e eu tenho certeza que todos vocês bianconeiros também estão, porque abre-se aí a esperança de uma nova era. A era Igor Tudor. Pois é. Like no Finestra, nos vemos. Sempre Forza Juve. Fino alla fine. Igor Tudor, uno di noi. 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 Ah, ragazzi! Ah, que vitória!